Então, questão 15 da versão Q ou X da primeira fase da Unicamp 2019. Na opinião de Klaus R. Meck, professor do Instituto de Física Teórica da Universidade de Stuttgart, na Alemanha, o uso da linguagem da física na literatura obedeceria ao seguinte propósito. Diz ele, uma função literária central da fórmula seria simbolizar a violência. A fórmula torna-se metáfora para a violência, para o calculismo desumano, para a morte e para a fria mecânica, para o golpe de força. Recorde-se também o Pêndulo de Foucault, de Umberto Eco, em que a fórmula do pêndulo caracteriza o estrangulamento de um ser humano. Passo a citar. O período de oscilação T é independente da massa do corpo suspenso, o que nos dá a igualdade, representa a igualdade de todos os homens perante Deus. Também aqui a fórmula constitui uma referência irônica à marginalização do sujeito reduzido à massa inerte suspensa. Segundo Meck, a função literária de algumas noções da física presentes em determinados romances expressa o quê? Bom, vamos ler aqui, o que ele diz que ela expressa. Então, no item A, ele fala que expressa a falta de liberdade do sujeito nas relações sociais. No item B, a revogação parcial das leis da natureza. No item C, a concordância quanto ao modo como representamos a natureza. E no item D, a privação da liberdade do ser humano. Então, a gente tem aqui 4 opções diferentes do ponto de vista da interpretação do texto. Caso você tenha alguma dúvida, a gente pode primeiro fazer a parte da física que vai ajudar bastante, quer ver? Olha só, a segunda parte de cada uma das alternativas fala pra gente que o uso da independência do período do pêndulo em relação à massa do corpo suspenso está correto ou incorreto. Você lembra qual é a fórmula, a equação do período do pêndulo? O período de um pêndulo é dado por 2π vezes a raiz de L sobre G. 2π raiz de L sobre G, onde L é o comprimento do pêndulo e G é a aceleração local da gravidade. Reparem que a gente não tem massa aí. Independente de qual seja a massa do corpo preso a esse pêndulo, se a gente tiver o mesmo comprimento e a mesma aceleração da gravidade, o período não vai mudar. Então, o período é independente da massa do corpo pendurado. Vamos dar uma olhada aqui em cada uma das alternativas. Na alternativa A, ele fala que o uso da independência do período do pêndulo simples com a massa do corpo é incorreto. Não, é corretíssimo. Então, isso aqui está fora. Essa alternativa não vale. Alternativa B, ele diz que essa associação da independência, que o uso da independência do período do pêndulo com a massa do corpo suspenso está correto. Legal, essa pode ser. Na alternativa C, ele diz que está incorreto. Isso sim é incorreto, dizer que está incorreto. E na alternativa D, ele diz que esse uso está correto, o que é verdade. Então ficamos apenas entre as alternativas B e D. Na alternativa B, ele diz que a função literária de algumas noções da física presentes em determinados romances expressa a revogação parcial das leis da natureza. Não, como assim? Revogação parcial de algumas leis da natureza? As leis da natureza não são revogadas de nenhuma forma pelo que ele fala aqui no nosso texto. Ainda mais revogação parcial. Não tem nada que relacione a isso. Mas a gente pode enxergar no texto dele a privação da liberdade do ser humano. Por quê? Porque ele fala do ser humano igual perante a Deus, todos iguais como massa inerte. Ou seja, as diferenças entre os seres humanos não são importantes aqui, não são relevantes. Logo, a gente está falando de uma privação de liberdade dos seres humanos, uma privação deles em relação às suas diferenças particulares. Só pode ser a alternativa D. Eu tenho certeza que um professor de interpretação de texto da área de humanas poderia explicar melhor essa parte para você.
da interpretação. Uma sugestão é o professor Manga, do Questão de Linguagem, grande amigo meu, mas está feito o exercício principalmente do ponto de vista da física, né?